2 assassinatos, 2 investigações da polícia. Tudo para descobrir como a estudante Bruna Oliveira foi morta e quem matou dias depois o principal suspeito pelo crime. A mãe, que esperava a prisão do suspeito pelo assassinato da filha, acabou surpreendida pela notícia da morte dele. E outras mães não venham sofrer o que eu estou sofrendo, mas busquem justiça, vão atrás, lute, porque não deixa ficar impune. Isso tem que acabar. Esteliano José Madureira era procurado, já com a prisão preventiva decretada. Mas na noite de quarta-feira, a própria polícia recebeu a informação sobre o corpo de um homem, coberto por uma lona em uma avenida na zona sul de São Paulo. Era de Esteliano e, segundo a perícia, ele foi morto com diversos golpes de um objeto cortante e ainda estava com as pernas amarradas por um pano. Para a polícia, são indícios de que ele pode ter sido morto pelo chamado Tribunal do Crime. A gente acredita, pela forma que o corpo foi encontrado e ali desovado naquele local, que ele tenha sido vítima, sim, do Tribunal do Crime. Seria uma forma de punição imposta por criminosos. É uma região, sabidamente, de domínio de organização criminosa. E aquele que, eventualmente, pratica alguma conduta criminosa sem a autorização da organização que tem domínio territorial, responde a um tribunal denominado Tribunal do Crime, e paga com sua própria vida. Esteliano é apontado como o autor do assassinato da estudante de pós-graduação da USP, Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos. Ela foi abordada e morta depois de sair do terminal de um metrô na zona leste de São Paulo, na noite de 13 de abril. O que chamou a atenção da polícia foi que o corpo do suspeito foi deixado cerca de 30 quilômetros do local onde ele atacou a estudante. As informações preliminares dão conta que ele teria sido arrebatado na região que ele mora, lá na Zona Leste, levado primeiro para uma outra comunidade e depois teria sido levado para o interior de Paraisópolis, e por isso ele ter sido encontrado naquele local, já que é nas imediações do Paraisópolis. Durante uma entrevista coletiva, os delegados do Departamento de Homicídios de São Paulo disseram que Esteliano morava sozinho em uma comunidade, mas tinha ex-mulher e filhas. Era usuário de drogas e já foi preso por roubo. Ele também fazia bicos, ajudando a montar barracas na estação de metrô por onde a estudante passou antes de ser abordada. Mas eles não acreditam que o suspeito já estava seguindo Bruna anteriormente. Foi aleatório. Pela forma que a gente encontrou o corpo e fazendo ela sendo arrematada no trajeto dela, do metrô para casa, então ficava mais claro que foi fruto de um predador, de ocasião ali que pegou ela. A polícia não descarta a hipótese de outros crimes cometidos pelo suspeito. Foi encontrada uma outra peça de roupa íntima no local do corpo da vítima. E a gente acredita na hipótese, mas ainda não confirmada, dele ser autor de outros crimes que serão investigados, em que pese ele ter sido morto. Só que a gente ainda não tem esses outros crimes que por ele praticado. Então vai ser objeto agora de investigação. O assassinato de Esteliano dá início a uma nova investigação, mas não encerra o trabalho da polícia sobre a morte da estudante. Apesar dos fortes indícios de que ele matou Bruna, o inquérito sobre o crime contra ela só é finalizado com a chegada dos laudos da perícia. O corpo de Bruna, abandonado no terreno de um estacionamento, estava seminu e com ferimentos, inclusive com sinais de queimaduras. Um laudo preliminar indica morte por estrangulamento ou asfixia, mas ainda existe a dúvida se ela sofreu violência sexual. Ontem, estudantes e professores da Universidade Estadual de São Paulo fizeram um protesto, pedindo justiça sobre o caso da Bruna e mais segurança para mulheres. A Bruna não foi a primeira a morrer dessa forma na região de Itaquera. Então, acho que é bastante sobre isso também. A gente está, todas nós, todo mundo está bastante consternado por tudo isso que aconteceu. Outras mais não podem morrer. A mãe de Bruna participou do protesto. Ela agradeceu o apoio e fez um discurso emocionado sobre a filha. Eu enterrei a minha filha, eu enterrei os sonhos dela,
os sonhos dela de crescer, de estudar, de viajar, de cuidar do filho. E eu quero pedir para vocês, agradecer a vocês pela força. E eu quero pedir para vocês, cuide-se, né? Se proteja de alguma forma, não confie, não andem sozinha, porque a gente está num lugar que você não pode ir para casa a pé.